Bom, boa tarde a todos. Eu sou Karen Família, sou professora da UERJ. Sou loira, tenho cabelos curtos, olhos verdes, mais de 40 anos, né? Estou usando uma blusa azul marinho com branco, estou num fundo verde aqui na natureza, na paisagem de Itatiaia, né? E gostaria de inicialmente agradecer a Raquel Marinho, que me convidou para esse evento. Peço desculpas por não poder estar aí presencialmente, né? Porque realmente a distância às vezes é um limitante com a quantidade de atividades que nós temos, né? Mas espero de alguma forma poder contribuir para as discussões desse evento, né? A Raquel me passou 5 perguntas que de repente podem ser interessantes para trazer alguma reflexão para o grupo, né? Para a gente tentar construir uma sociedade um pouco mais inclusiva de alguma forma, com base na experiência que nós temos aqui também, né? Que a gente tem um projeto que se chama Neurotech, que é um projeto de inclusão dentro da UERJ, aqui no campus regional de Resende. Né? E eu também sou autista, sou mãe de um filho autista, tenho marido autista, tenho mais 3 filhos e um TDAH também, né? Então a gente tem essa experiência, essa vivência também nesse ambiente, né? Então, começar com a primeira pergunta, né? Quais são os principais desafios que pessoas neurodivergentes enfrentam a buscarem manter um emprego, né? Bem, eu creio que o principal desafio é conseguir entender como que é aquele ambiente, né? Será que ele vai ser um ambiente inclusivo? Não vai ser? Falo meu diagnóstico, não falo? O que pode acontecer, né? Aí, nesse momento, acho que é muito importante a pessoa pensar no que ela se conhece, no seu autoconhecimento, né? Se ela tem alguma necessidade de adaptação, por exemplo, usar fones, usar protetor de ouvido, usar óculos, ou alguma atividade que seja muito específica, é importante ela falar para o empregador que ela é neurodivergente, né? Ou buscar vagas que já sejam direcionadas, né? Não necessariamente a vaga é PCD, mas às vezes a empresa já tem uma política de inclusão clara no site, né? Ou já fala na própria vaga, já dá indícios que é inclusiva, né? Então isso é importante a pessoa perceber ou tentar conhecer um pouco mais sobre essa empresa para saber se ela tem esse viés inclusivo ou não, né? E nós temos experiências excelentes, tem empresas que são inclusive 100% de autistas, né? E tem empresas, especialmente multinacionais, que buscam perfil neurodivergente e tem setores inteiros que são neurodivergentes, né? Então há inclusive vagas específicas, mas há outras que não têm essa abertura, né? E aí, se a pessoa está buscando uma vaga numa empresa que não tem que seja mais tradicional, mais antiga ainda, que ainda tem essa visão da era manicomial, né? Aí ela tem que ver se ela está disposta, de repente, não falar sobre o seu diagnóstico, a se adaptar num ambiente que seja mais tradicional, né? Se ela tem essa possibilidade, não vai sofrer muito com isso, também é uma possibilidade, né? Ou até, às vezes, ver se tem a possibilidade de falar sobre isso depois ou não, né? Em algumas empresas, quando você fala, o ambiente acaba ficando mais hostil, mais difícil de trabalhar, inclusive gerando demissão. Em outras, ao contrário, há um acolhimento, uma inclusão, né? Então é muito difícil de saber como que vai ser aquele ambiente sem conhecer as pessoas antes, né? Porque depende muito do comportamento das pessoas. Então eu acho que o primeiro desafio é se autoconhecer e ver o que você está buscando, o que a pessoa está buscando, né? Para conseguir ir para um local que não vai ser sofrido, que não vai ser tão difícil, né? E conhecer também as suas limitações, saber, por exemplo, eu não gosto de barulho, não gosto de um ambiente muito que tenha som alto. Então eu não vou procurar uma vaga numa boate, por exemplo, num local que tenha barulho muito alto, né? Eu vou ver qual é a minha limitação para que eu consiga aguentar 8 horas naquele ambiente, né? E ter uma atividade plena naquele local, né? Dando o meu melhor por aquilo que não me traz tanta dificuldade, né? A segunda pergunta é: como as empresas podem adaptar seu processo de recrutamento e seleção para serem mais inclusivas para candidatos neurodivergentes, né? Bom, eu penso que a primeira coisa é deixar bem claro na vaga que é uma empresa inclusiva, né? Ou na vaga ou na política da empresa, ou destinar a vaga a PCD, ou colocar alguma palavra-chave que indique isso. Isso já é um primeiro caminho, né? A outra questão é quando chegar no processo de entrevista, perguntar para o candidato se ele tem alguma necessidade de inclusão, né? E tá aberto a talvez fazer entrevista num formato diferente, ou num espaço diferente, né? Quando chega o candidato, vê que ele está desconfortável naquele ambiente, você pode perguntar: você gostaria de ir para um local que tenha menos estímulo sensorial, algum local, uma outra sala, né? Às vezes levar a pessoa para um outro espaço pode ser adequado, né? Ou até tá disposto a fazer a entrevista de outra forma, escrita, né? Uma forma que vai incluir aquela pessoa para aquela posição que está sendo destinada, né? Então ela tem que ter a habilidade necessária
para a posição que está se buscando entrevistar o candidato. Tá? A terceira, quais estratégias podem utilizar para criar um ambiente de trabalho inclusivo e acessível para os funcionários autistas, por exemplo? Né? Bom, primeiro seria ter a percepção de que a inclusão deve ser para todos, né? Não procurar fazer uma atividade muito específica para uma pessoa só, né? Tem vários estudos que já mostram que quando a empresa procura ser inclusiva para todos, né, oferece oportunidade de inclusão para todos, a maioria das pessoas que pedem adaptações são pessoas neurotípicas, inclusive, né? E a maioria, mais de 80% das adaptações são coisas extremamente simples. Por exemplo, a minha mesa fica muito próxima de uma janela muito ensolarada, aquilo me incomoda. Eu poderia trocar a mesa de lugar ou colocar uma cortina, né? Ou eu poderia flexibilizar o horário de almoço para conseguir pegar meu filho na escola e voltar. São coisas que não é difícil de adaptar, né? E às vezes são adaptações muito mais simples do que colocar uma rampa, por exemplo, de acesso, que é uma coisa cara, estrutural, né? E mesmo se for necessário uma rampa, falar com a pessoa antes de fazer, né? Para pensar, poxa, a pessoa às vezes tem aquela deficiência, aquela necessidade a vida inteira. Ela se conhece melhor do que ninguém. Ela sabe o que é necessário para ela, o que não é, né? Então é importante que isso seja pensado no momento de fazer, olha, daqui a pouco uma rampa menor num espaço, olha, eu posso ir até ali, é mais fácil para mim do que pegar uma rampa gigante nesse local, né? Porque ela já está acostumada com isso. Então vale a pena, às vezes, conversar sobre isso dentro do possível, né? A quarta pergunta seria: que papel os gestores e colegas de trabalho desempenham na inclusão e no apoio a essas pessoas, né? Bom, primeiro, o papel mais importante, acredito que seja o acolhimento, né? Acolher essa pessoa de uma forma tranquila, né? Então, quando você lê um pouquinho sobre isso, entra um pouquinho na bolha, né? Procura vídeos na internet sobre o assunto e tal, você começa a perceber como é que essa pessoa se sente, né? Não necessariamente aquela pessoa se sente, mas entender um pouco desse mundo, né? Eu acho que um papel importante para a pessoa se sentir incluída por exemplo, qualquer evento que tenha fora da atividade da empresa, convidar, mesmo sabendo que ela nunca vai, né? Muitas vezes, ou ela vai ficar pouco tempo e vai voltar, e tudo bem, porque aquilo é o máximo que ela consegue ter essa exposição, né, num ambiente social, né? Às vezes aquele pouco momento que ela tá lá é importante para ela, é importante para todos, e ela se sente incluída com isso, né? Não exigir que fique o tempo todo, né? Mas mesmo que ela não vá, nunca, sempre convide, porque chegar na segunda-feira ouvindo comentários de todos os colegas que fizeram uma atividade no fim de semana para a qual a pessoa não foi convidada, ela se sente imediatamente excluída, né? Mesmo que ela não fosse, né? Então, eu acho que esse é um papel importante, e também procurar perceber as necessidades da pessoa, porque muitas vezes ela mesma não percebe, né? Especialmente quem teve diagnóstico tardio, né? Que nem no meu caso foi em 2023 que eu tive o diagnóstico apenas. A pessoa não se dá conta que ela não está bem, que ela está num momento passando por uma situação que está gerando mais estresse do que o necessário, né? E às vezes o colega consegue observar que ela está, por exemplo, aumentando a frequência dos tiques, ou ela está com uma expressão diferente, ela está mais fechada, né? Ela consegue perceber que tipo de situações causam isso na outra pessoa antes dela ter uma crise, né? Porque às vezes a pessoa não se dá conta e ela vai aguentando até que tem uma crise, porque ela está acostumada a fazer isso. Isso não é o ideal, né? Então, às vezes, os colegas de trabalho conseguem perceber essas situações e, de repente, direcionar as atividades de outra forma, que aquela pessoa não fique tão exposta a isso, né? Ou diminuir o volume quando estão falando, quando vê que ela está sentindo alguma coisa, né? Então, procurar ter essa percepção um pouco diferenciada. Uma outra questão importante é entender que comportamentos diferentes não são um problema. A pessoa mexer um pouco mais a mão do que os outros não é um problema. Rir um pouco mais alto do que os outros não é um problema. Fazer um rosto diferente, não fazer a expressão adequadamente não é um problema. Um problema é a pessoa fazer um trabalho desonesto. Isso é problema. Não cumprir com seus compromissos, não ser responsável, isso é um problema, né? Então, entender que aquela pessoa vai se comportar de uma forma diferente, mas isso não a torna menos competente do que ninguém, né? Ou mais incompetente do que os outros, né? Então, acho que isso é importante ver que com o tempo vão se acostumando com o jeito diferente da pessoa ser, ela só é diferente, né? E às vezes exigir que essa pessoa segure os seus tiques faz com que aquilo gere uma tensão tão grande que ela deixa de ser eficiente no seu trabalho, porque ela vai perder tempo e energia segurando algo que na verdade não incomoda ninguém, que na verdade não faz diferença para o mundo, né? Então, pensar sobre essa ótica eu acho que é importante, né?
A quinta pergunta seria: como a inclusão de pessoas autistas pode beneficiar as empresas e melhorar o ambiente de trabalho para todos? Bom, primeiro, se a inclusão é feita para todos, certamente ela vai melhorar o ambiente de trabalho para todos, né? A outra questão é que já tem muitas empresas que estão de olho nos neurodivergentes, justamente por eles trazerem uma visão diferenciada para dentro do ambiente. Eles pensam de uma forma diferente, né? Ou nós, né? Não eles, nós pensamos de uma forma diferente. Às vezes tem uma visão sobre outra ótica, né? Consegue trazer elementos, estruturas diferentes e trazer inovação, né? Um olhar diferenciado que traz inovação, que enriquece o ambiente, né? Quando a gente tem, já está mais do que comprovado que quanto mais diverso for o ambiente, mais criativo ele se torna, né? Então isso é muito importante. E outra coisa é que tem muitas pessoas que têm habilidades específicas que são muito benéficas para a empresa, muito mais benéficas do que o que poderia prejudicar pela pequena diferença entre uma pessoa e outra, né? Então, às vezes, colocar menos estresse sobre isso, né? De colocar, nossa, uma pessoa diferente, como é que a gente vai lidar com isso? Não, todos somos diferentes. Todas as pessoas são diferentes. Pergunte para aquela pessoa qual é a necessidade dela, né? Por exemplo, meu marido e eu temos necessidades diferentes, né? Meu marido, por exemplo, ele não consegue ficar num lugar com barulho, numa festa cheia de gente, é uma coisa que estressa ele muito. Eu danço maracatu, né? Eu gosto de determinados ambientes, é tranquilo. Eu já não aguento um ambiente onde eu tenho que me concentrar para escrever e tem muita gente falando o tempo todo. Aí eu preciso botar, ou boto abafador, ou coloco uma música de concentração, né, que aí eu consigo me concentrar e me manter produtiva. E aí minha autopercepção ajuda a observar isso. Já meu marido pode estar com a TV ligada, que ele consegue se concentrar igual. Outras pessoas falando não são um problema para ele, né? Então, cada pessoa é única. Por isso que o diálogo ele é tão importante, né? Cada pessoa vai saber melhor do que ninguém dizer suas necessidades. E aí, no momento que a empresa coloca isso para todos de uma forma igualitária, o neurodivergente não fica diferente. Ele só é uma pessoa que talvez tenha necessidades diferentes do que a maioria. E isso não é um problema, né? Então, seria essa, a princípio, as minhas contribuições, bem brevemente, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade e fiquem à vontade para fazer perguntas. Um grande abraço.